Irmãos e irmãs, estamos aqui nesta primeira parada do ato penitencial. A primeira reflexão que devemos fazer aqui, olhando essas pedras, a gente vai lembrar do evangelho de hoje. Jesus foi tentado pelo diabo a transformar pedras em pães. A gente sabe que isso, para o diabo, digamos assim, era uma razão de ser dele, de uma vitória de Cristo, uma vitória dele sobre Jesus Cristo. A vitória do mal sobre o bem, a vitória daquilo que é o pragmático, o prático sobre a eficiência da palavra. E Jesus vai dizer ao diabo que ele não pode fazer isso, porque não só de pão vive o ser humano, mas da palavra que sai da boca de Deus. Essas pedras são colocadas aqui, deveriam talvez estar mais espalhadas no meio do caminho mesmo, né? Para dar a ideia de tropeço, que ela às vezes é tropeço na nossa vida, serve para muita coisa, pedra para construir, mas também serve para destruir a vida da gente quando a gente tropeça em alguma realidade de pecado que nós encontramos na nossa vida. Então, ao passar por aqui, cada um vai imaginando um pouquinho, né? Para brincar. Qual é a pedra que eu devo remover do meu coração? Não só a pedra física, mas a pedra espiritual, psicológica, comportamental, para que a gente possa superar essas pedras, passar por cima delas, escutando a palavra de Deus, como diz Jesus. Então, vamos continuar a nossa caminhada. Em cada parada a gente vai refletindo sobre isso. Vamos continuar, podemos cantar. Deus se fez humano nesta terra e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou a beleza e seus dons. Estamos aqui agora diante de alguns galhos secos, diante da exuberância desta natureza que nos rodeia. Olhar para um galho seco, por analogia, a gente pode dizer às vezes a nossa vida é um pouco isso que está aqui. Deus, na sua grandeza, na abundância do seu amor, Ele nos legou a vida em abundância. Mas às vezes, por alguma razão, nós viramos as costas para isso. E viramos galho seco. Galho seco é porque ele está cortado, né? Da árvore, da seiva, que o alimenta. Daqui a pouco pode ser queimado. Então aqui está um pouco a nossa vida também nesse início da quaresma, como estes galhos secos, improdutivos, sem vida, expressão, portanto, do distanciamento de Deus, do descuido, não só pela vida pessoal, mas também, às vezes, na vida fraterna, quando descuidamos dos irmãos e das coisas de Deus, da natureza criada, quando nós destruímos aquilo que deveria ser harmonicamente constituído para ser expressão da vida em comum. Então, ao passar diante deste galho, cada um vai imaginar quais galhos secos eu preciso podar da minha vida, e como eu posso fazer renascer a vida de Deus no coração.
Cristo Deus se fez humano nesta terra e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Irmãos e irmãs, essa terceira realidade do pecado e do nosso ato penitencial é para pedir perdão a Deus pelas vezes que não cuidamos bem da natureza, sobretudo relacionada à água. A água é um dom mais precioso que Deus nos concedeu. Tudo gira em torno da água, praticamente. Nós somos água, nosso corpo é água. Mas às vezes, essa natureza exuberante da água, nós esquecemos disso. De alguma razão, negligenciamos esse cuidado. Não vou dizer aqui quais seriam essas questões, porque vocês vão passar aqui na frente desta bacia com água poluída e pensar quando nós pecamos ao não cuidar da água, um dom de Deus. E como a nossa vida às vezes reflete isso aqui, né? Uma água poluída, suja, que às vezes está lá no nosso coração, também na nossa vida. Vamos então, ao passar por aqui, pedir perdão a Deus pelas vezes que poluímos nossa alma, nosso coração, com coisas tão ruins, com mentiras, com baboseiras, com religiões que expressam superstição, magia, coisas que verdadeiramente nos afastam de Deus e se transformam às vezes em idolatria, porque acabamos confiando mais nessas expressões de religiosidade do que propriamente na vivência de uma fé cristalina, pura, comprometida. Que nessa passagem por aqui, cada um, para brincar um pouquinho, se veja tomando banho nesta água. Quem gostaria de tomar banho numa água assim? Eu não, né? Com certeza vocês também não. Mas aqui acolá, a nossa vida reflete um pouquinho isso. Então, nessa última caminhada, que cada um vá fazendo o seu exame de consciência, para que a gente lá em cima receba este grande dom da misericórdia, do perdão, do amor de Deus para conosco. O Cristo Deus se fez humano nesta terra e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo é bom. Estou pensando em tudo aquilo que nós vivenciamos nesta subida, diante desses símbolos dos nossos pecados. Nós queremos agora receber o perdão, a misericórdia de Deus, o acolhimento
dele na sua vida, para que nós possamos continuar a nossa caminhada na escuta da sua palavra, na partilha do pão e no compromisso, depois, sobretudo, no compromisso de vida a partir desta quaresma. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. O Cristo Deus se fez humano nesta terra, e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado, nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma a conversão somos chamados, cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente, antes de vos aproximar do vosso altar. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo que na cruz deste perdão aos pecadores. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes a vossa igreja ao ministério da reconciliação. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Silêncio, oh, silêncio. Deus nos fala
Leitura do livro do Deuteronômio. Assim Moisés falou ao povo: O sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então, na presença do Senhor teu Deus: Meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar, e nos deu esta terra, onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o que diz a Escritura?
A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, sos bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sos bendito, ungido de Deus Pai. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Jesus Cristo, sos bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sos bendito, ungido de Deus Pai. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Jesus Cristo, sos bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sos bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. E o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser.
Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a liturgia deste primeiro domingo, eu diria, ela tem um impacto muito forte na nossa vida. E embora todos os anos a gente repita este evangelho, leia, embora cada ano seja um pouco diferente, né? Esse texto que nós ouvimos aqui, ele é narrado também em Mateus e em Marcos de uma forma muito breve, mas ele nos introduz assim de um modo, eu diria, bastante impactante e provocante neste tempo da Quaresma. Que começamos também com um gesto bastante forte, quarta-feira, né? Com a imposição das cinzas sobre as nossas cabeças. E essas mudanças, digamos assim, né, do ano litúrgico, verdadeiramente nos levam a aprofundar o sentido da nossa vida mergulhado no mistério de Deus. A Quaresma, com a imposição das cinzas, com este evangelho de hoje, as palavras que nós ouvimos, nos ajuda a fazer essa travessia quaresmal. Mas não podemos correr o risco de fazer essa caminhada contentando-nos apenas com atos externos de penitência, renúncias, mortificações, que depois às vezes acabam voltando, né, à nossa vida. A gente tem muito exemplo de pessoas que deixam de fazer alguma coisa durante a Quaresma. Eu já contei um caso de uns amigos meus que não bebiam durante a Quaresma, né? Achavam isso uma maravilha, mas depois da Quaresma eles voltavam a beber o dobro, né? Aí não adianta, não tem mudança nenhuma, né? Não tem mortificação, não tem conversão. Então, nós somos chamados hoje, com Jesus, digamos assim, a entrar neste deserto, que nos ajuda a encontrar a centralidade do nosso ser. E onde nós devemos acertar nos passos que demos ou que damos e daremos, né, na continuidade da vida, sem cair nas armadilhas do diabo. Então a Quaresma, eu diria, e já disse isso no começo, é um marco na nossa vida, né, que nos leva a aprofundar o sentido da nossa vida humana, da nossa realidade humana,
mas sintonizada, intensamente mergulhada no mistério de Deus. E aí vem os impactos, né? Porque às vezes a vida não corresponde àquilo que Deus nos propõe, né? E por isso, como a gente na subida foi ali colocando as pedras, o galho seco, a água suja, para quem sabe ver-nos ali um pouquinho refletidos nessa realidade, então isso nos ajuda a despertar a nossa consciência em todos os aspectos da vida para alimentar um novo modo de pensar, de conceber a vida a partir desta realidade que Deus propõe para nós. Então, nesse sentido, eu diria, a Quaresma, ela é uma ponte, podemos dizer assim, né? É como uma ponte que nos faz saltar para uma nova margem, uma nova fronteira, um novo horizonte da nossa vida. Sem isso, a Quaresma passa sem transformar, sem mudar coisa nenhuma. Então, eu diria, hoje e durante esta Quaresma até a Páscoa, nós somos convidados pela Palavra de Deus a rever as nossas prioridades, os valores, o sentido da vida e nos alinhar numa proposta de mudança, de conversão, nos reaproximando mais de Deus e das propostas que Ele nos faz. Esta Quaresma, ela cai dentro deste ano jubilar de uma forma muito bonita também. E que nos propõe fazer este peregrinar na esperança, verdadeiramente fazendo uma ascese, digamos assim, né? Fazendo um reinício da nossa vida. A palavra ascese aqui, ela significa um método que os monges tinham, por exemplo, para sair de uma realidade de pecado, da vida carnal, e entrar numa dinâmica nova, que a gente chamaria espiritual, né? Embora ainda na carne, mas entrando numa outra proposta, na proposta de Deus. Então, a Páscoa que nos espera lá na frente, ela vai, digamos assim, pouco a pouco, nos introduzindo nesse método de uma ascese profunda. Como fazer ascese num mundo tão barulhento, cheio de atividades, de coisas que são nos oferecidas cada dia para a gente fugir desse caminho. Aí é com cada um. Mas a igreja orienta, ela ajuda, né? Cada momento. E nesse sentido, a Quaresma é este tempo, né, de preparar a Páscoa, de uma ascese profunda, que remexe com as entranhas da gente, a cabeça, o coração, para que nós possamos viver uma Quaresma de fraternidade. Então, nesse sentido, nós entendemos, podemos dizer aqui, né, as leituras que nós acabamos de ouvir. Essas leituras, elas vão nos ajudar a fazer, mais uma vez eu repito, essa peregrinação, esse caminho de Deus na nossa vida e, por isso, entrar nessa dinâmica nova da vida. Vocês ouviram a primeira leitura, que é uma leitura, eu diria assim, bastante importante do ponto de vista da fé do judaísmo, da fé do povo judeu. É como se fosse uma espécie de síntese da compreensão que o povo tinha da sua própria vocação, do povo chamado por Deus, que caiu na escravidão, que foi arrancado da escravidão, levado pelo deserto para a terra prometida. E aqui tem uma bela profissão de fé, quando eles deveriam escutar não só aquilo que Moisés falava, mas ao longo das gerações eles iam escutando, dizendo que eles eram como um povo errante, que foi tirado, arrancado da escravidão, que foi levado para a terra prometida. E ali aparecem umas propostas para esse povo viver, não mais naquela cegueira do pecado, não mais na idolatria, não mais na exploração do próximo, no sentido novo da vida. Ele vai dizer: não cometas injustiças, não explore o teu próximo, não pratique a extorsão. E assim, nesse sentido, a proposta nova que o texto nos coloca é nos ajudar a fazer essa realidade, a construir essa realidade em nós, na nossa vida, no nosso ser. Então, aqui, o povo que
vai mudando aos poucos a vida, vai entendendo, foi Deus que nos proporcionou isto. Por isso eles levavam as oferendas, né, para Deus, as primícias da produção que eles tinham, né, e até indicava como devia fazer isso. Então eles tinham consciência que Deus foi que lhes fez todo esse bem de libertação, de transformação da sua vida. Por isso ele levava para Deus as suas ofertas, não mais, portanto, relacionado ao passado inglório da sua existência. Então, nesse sentido, a primeira leitura, ela de novo renova em nós, eu diria assim, o desejo de fazer a vontade de Deus. A nossa tendência é fazer a nossa vontade, né? Em geral. Nós temos sempre nossos projetos, nossas ambições, né? Temos os desejos de construir coisas. Mas se isso não tiver uma ligação com a palavra de Deus, vira uma coisa nossa, egoisticamente expressando uma idolatria de nós mesmos, um narcisismo espiritual, muitas das vezes, ou seja ele também político, econômico, cultural, que destrói a relação, destrói a natureza também, né? Durante essa campanha da fraternidade a gente vai ver muito isso. A segunda leitura, ela é uma espécie de credo da comunidade cristã. Nas palavras de Paulo, ele vai dizer uma coisa muito bonita para nós. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. Tem até um refrão, né? Que a gente canta. A palavra está perto de ti. Pensei que vocês iam cantar isso hoje no começo da missa aqui da palavra, né? A palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Cantado por eles fica bem melhor, né? Do que o padre, o bispo cantando aqui com essa voz rouca. Mas você leve para casa isso. Leve a palavra de Deus na sua boca, no seu coração, para proferir a fé que está na sua consciência. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. E a gente só consegue se for uma palavra de fé que está no coração, na nossa vida. Por isso, para nós, hoje também somos chamados a rever qual é o sentido que a palavra de Deus tem, né, na nossa vida. Como é que eu faço isso no diário da minha existência? Lembra que outro dia eu falava que tem uma constatação, né, que nós, às vezes, não ligamos muito para a palavra, para o evangelho. Às vezes nem o evangelho do domingo passado a gente lembra. Não vou nem fazer esse teste aqui, né? A gente esquece. Então, não pode. A palavra de Deus, como diz São Paulo, ela deve estar perto de nós, em nossa boca, no nosso coração, porque ela é a palavra da fé. Então nós precisamos resgatar isso nesta quaresma. Quem tiver sua Bíblia em casa, né, tire a poeira lá um pouquinho, passe um pano e comece a ler a Bíblia. Se tiver alguma dificuldade, comece dos evangelhos, que é o centro da Bíblia, né? Cada dia uma pitadinha de palavra, para que a gente não esqueça, um salmo, quem sabe, né? Para que, de fato, nós coloquemos a realidade da nossa vida na palavra de Deus. E vocês vão ver como a palavra de Deus é importante no evangelho hoje. Vocês lembram, né? O evangelho, ele fala que Jesus, depois de ser ungido pelo Espírito no batismo, ele foi para o deserto e ali durante 40 dias, 40 noites jejuou e ali foi tentado pelo diabo. Essa realidade de oposição a Deus, que quer dominar a Deus, né? Se vocês prestaram bem atenção para o evangelho, está muito claro aqui nas tentações, são 3 aqui, que é uma espécie de síntese de todas as tentações que Jesus sofreu ao longo do tempo, né, da sua vida. Mas também é a tentação de toda a comunidade, de toda a igreja, de todo cristão, de todo batizado, de às vezes usar a palavra de Deus em vão, ou usar a palavra de Deus para se justificar. Às vezes justificar até o próprio erro, o próprio pecado, como infelizmente acontece muito por aí. Então nós podemos dizer assim, entre
Deus e o diabo, para não cair na tentação, o que é que existe? A palavra. A palavra de Deus usada por Deus, podemos dizer assim, né? As Escrituras, elas servem de base para Jesus rechaçar o mal, para não cair na tentação. Eu não vou falar de todas as tentações aqui, explicá-las profundamente, mas vocês vão refletir isso ao longo desta quaresma. Mas lembrem somente disso, né? De algumas coisas que estão aqui bem fortes. Transformar pedras em pães para saciar a fome, subir lá no alto de uma montanha, vislumbrar os poderes e dizer, olha, tudo isso é meu, será teu se tu me adorares. Na primeira tentação, o diabo vai dizer para Jesus, não é exatamente isso, eu sei que tu és filho de Deus. Interessante isso, né? O diabo não é um ateu, não é um à toa, ele acredita, ou ele sabe quem é Deus, né? Depois ele vai dizer outra tentação religiosa, se tu adorares o diabo, tu terás toda a posse de todas as realidades do mundo. Que coisa, né? Interessante como isso é presente ao longo da história, até hoje, né? Tem gente que usa o nome de Deus, usa a Bíblia para dizer que é dono do mundo, que é dono de todos, que tripudia, pode dar a vida e pode trazer a morte, né, sobre as pessoas. Então o poder que emana do próprio ser humano é diabólico, é coisa do diabo, precisa ter clareza, discernimento, para a gente poder distinguir bem as coisas. E a última tentação, e essa eu gostaria de colocar um pouco mais uma força nela, é a tentação religiosa. Para onde o diabo levou Jesus? Para onde foi? Vamos passear ali aonde? No templo. Botou ele lá no pináculo do templo, é a ponta mais alta do templo, né? E dali diz, olha, imagine, para brincar um pouquinho, até na igreja o diabo tenta a gente, né? Até na religião. O diabo se apossa da dimensão religiosa e diz que ele tem o poder sobre isto, minha gente. O poder sobre o templo, sobre a vivência religiosa. Imagine ali, né, o judaísmo com toda a sua força histórica, né, de presença de Deus. O templo é o lugar onde Deus habita. E esse ser leva Jesus para lá e diz, olha, né, se tu te ajoelhares, imagine, né, se tu te ajoelhares, vai ter o poder sobre todas as coisas. Eu não sei qual das três tentações é a pior, né? Mas essa chama mais a atenção da gente, porque ela tem um sabor, uma dimensão religiosa, de religiosidade. Nós podemos transformar as expressões de religiosidade em idolatria. Podemos muitas das vezes usar o nome de Deus até para matar os outros. Em nome de Deus se mata. Como é possível isso, né? Mas o diabo está aí nessas coisas. E de novo aqui aparece a palavra que Jesus traz na sua boca e vai dizer o não a isto. Então nós precisamos pensar o nosso modo de viver a nossa religião, né? Que pode muitas das vezes se transformar numa religião mágica, supersticiosa, mercantilista, interesseira. Hoje se ganha dinheiro usando o nome de Deus. E isso não é só no meio dos nossos irmãos protestantes, não, né? Que usam e abusam disso, mas até em meios católicos, né? E vivenciando uma expressão de fé, ou uma expressão religiosa que é uma vez uma hipocrisia. Eu falo em nome de Deus, às vezes de um Deus mágico, de um Deus que resolve os meus problemas, eu até comando Deus, né? Eu comandei, Deus me deu. Isso é o diabo. A religião, esta religião, às vezes se torna como uma espécie de um aplicativo no celular, né? E parece que Deus está online o tempo todo, né? Para o bem e para o mal.
E a gente aperta um dedinho ali, pum, parece que Deus aparece, né? Fazendo assim para resolver os nossos problemas. Impressionante. Como o diabo é atual. Eu não lembro do Evangelho, ele desapareceu, mas vai aparecer oportunamente. O tempo de hoje está cheio de expressões diabólicas, manifestadas às vezes em uma dimensão religiosa que é utilizada para benefício pessoal, para construir uma carreira de sucesso, para conquistar reputação, renome, prestígio, para obter privilégios, títulos, honrarias. Tudo isso está dentro da religião, ou esteve e ainda está. Isso nós chamamos, de novo vou repetir com todas as palavras, é idolatria. É uma visão distorcida de Deus. É uma visão em que nós colocamos ídolos, realidades, pessoas, acontecimentos, no lugar de Deus. Pessoas, ideias, ideologias, conceitos, expressões culturais, racionais, científicas, que são colocados na nossa vida para que a gente acredite que é coisa de Deus. De novo eu repito, os ídolos se colocam ou são colocados no lugar de Deus de diversos modos, em todos os âmbitos da nossa vida. Eu só vou lembrar aqui, não deveria nem fazer isso, mas eu acho que vocês leem essas coisas por aí. Teve um sujeito, um filósofo contemporâneo, que escreveu um livro, como dizia Zaratustra, o tal de Nietzsche. Já ouviram falar dele? Sabe o que ele disse? Escreveu no livro: Deus está morto. Olha só como a modernidade, né? Ela chegou a esse ponto culminante. Vem lá do humanismo, do renascimento, do iluminismo, né? Passando pelas ideias do liberalismo, do cientificismo, e chegou a ser declarado por este homem: Deus está morto. Ou seja, ele, na sua filosofia, no seu pensamento, ele dava passagem para o super-homem, para este ocupar o lugar do Deus que foi destronado, segundo ele. Ou seja, ídolos humanos, falsificações religiosas, falsos profetas que conduzem as pessoas como deuses, como ídolos, para onde eles bem entendem. E nós vamos caminhando atrás deles. Mas tem outras coisas que de dentro da nossa religião viram de fato uma grosseira idolatria que se coloca no lugar de Deus, que são pessoas que se revestiram de uma pantomima religiosa, que achavam que estavam vivendo uma nova era de sua existência, cheia de felicidade e bem-estar. Essa é a grande fraude do nosso tempo. As falsas imagens de Deus, ou o endeusamento de pessoas, de coisas, transformou e transtornou a vida religiosa de muitos cristãos, que os levou a cair numa escravidão idolátrica, quase sempre tirânica. Hoje virou moda, às vezes até uma criança, um jovem, desfazer aquilo que a igreja vem vivendo há séculos. Dizendo assim: não, eu ouvi alguém falar que deve ser assim e não como a igreja diz. Só para brincar um pouquinho, né? Tem coisas que a gente diz que não deve fazer na liturgia, mas alguém ouviu lá o padre ou não sei quem na televisão falar, e eles fazem como aquele que falou. Às vezes até contra o magistério, contra o Papa, achando que estão alçando-se ao patamar da verdade deles, né? Ou seja, é uma escravidão idolátrica, tirânica, que substitui a Deus e por isso desumaniza as pessoas. A religião virou supermercado de quinquilharias, nas quais nós acreditamos piamente. É bom a gente lembrar que a idolatria desumaniza a pessoa, torna-a pequena, submetida, descaracterizada da sua personalidade. Lembra quando Jesus tirava o demônio, né, daqueles que estavam lá no cemitério, daqueles que estavam espumando? Isso é uma expressão, evidentemente, da posse do demônio. Porém, não é só isso. É a realidade também
dentro da qual a gente cai sem nenhum critério ou nenhum discernimento. Então, por isso, nós não podemos acreditar em tudo que dizem por aí, sobretudo nas mentiras, porque isso continua fazendo estrago, ou seja, o diabo está solto. Então, o melhor remédio contra a tentação dos ídolos desta religião caricata é a palavra de Deus. O reino de Deus, que é apresentado para nós como uma oferta de salvação, de vida nova, nos vai fortalecer o compromisso e a missão para dizer que o diabo não terá vez conosco. Por isso, irmãos e irmãs, hoje, neste primeiro domingo da Quaresma, abrindo entre nós a campanha da fraternidade, nós somos chamados de fato a dar esse espaço de qualidade, de profundidade na nossa vivência religiosa. O que em nós, na minha vida, na minha comunidade, na minha igreja, não é mais, e nunca foi expressão da presença de Deus nela, a presença de Deus na nossa vida. Exatamente para que a gente possa se libertar, né, de pequenos gestos ou coisas que a gente faz achando que está por cima da verdade, que a igreja prega e pregou ao longo desse tempo. E nesse sentido, só para concluir, então a campanha da fraternidade, ela vai nos ajudar a fazer essa ligação profunda com a realidade criada por Deus, que é a natureza, e que hoje está ameaçada por uma sociedade que a devora, uma sociedade que a destrói, que descompassa, que desregula os sistemas. Hoje a gente sente, né, na pele essa realidade. Aqui nossa Amazônia tão exuberante na sua natureza, mas o mundo todo sofre as consequências desse desregulamento comportamental, que não é só físico, mas psicológico, racional, até baseado nas ciências, e que a gente pode usufruir de tudo isso, que Deus vai dar um jeito de cuidar de nós. A natureza, ela tem o seu limite. A água tem o seu limite. As plantas também. Quando a gente desregula esse relacionamento, aí as consequências nós estamos sofrendo. Por isso, irmãos, nós que estamos aqui hoje, neste lugar tão significativo do nosso município, da nossa cidade, rodeado por essa exuberante natureza, tendo aqui à frente nosso rio, lá a nossa cidade, olhando aqui todas essas coisas, nós podemos, digamos assim, ser interpelados por isso, né? Qual é a minha atitude diante dessas coisas? Como eu reajo diante da destruição da natureza, do clima que está desregulado, do aquecimento, das enchentes e de tudo aquilo que é expressão de uma posse dominadora, mas destruidora das coisas. Então, por isso, iniciamos esta campanha com muita esperança. O Papa Francisco, né, escreveu para a CNBB, nos mostrando essa necessidade que a gente tem, né, de trabalhar melhor essas coisas. Ele que escreveu um grande documento sobre isso, chamado Laudato Si. Estamos celebrando o aniversário deste documento. Estamos celebrando também o aniversário dos 800 anos daquele belo cântico de São Francisco, por isso está ali a imagem de São Francisco, para nos lembrar isso, né? O cântico das criaturas. Então, todas essas coisas vão nos ajudar com certeza a refletir sobre isso. Não quero impor nada, a igreja não impõe nada, ela apenas sugere, né, que nós tenhamos atenção para essas coisas, nas coisas mais simples, comportamentais, dentro de casa, no dia a dia, né, das coisas, como é que a gente se comporta. Então, ao longo da Quaresma, a gente vai aproveitando, né, para refletir melhor sobre isso. Peçamos ao Senhor que nos dê esta graça de, alicerçados e fundamentados na sua palavra, realizar plenamente o nosso compromisso com o reino de Deus, rejeitando as tentações do demônio e vivendo harmoniosamente com as coisas criadas, o nosso cuidado com a casa comum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na continuidade, né, da nossa celebração, renovando agora o nosso credo, como fizeram os judeus na primeira leitura, como fez Paulo na segunda, agora é a nossa vez de proclamar
a fé, nós vamos prestando bem atenção para as coisas, né, que vão acontecendo ao longo desta celebração. E perceber o quanto tudo está relacionado à natureza. Né? Vocês viram aqui a plástica, né, deste ambiente, né? Tudo feito com as coisas da natureza. Não foi derrubada uma árvore aqui, né, pelo artista. As árvores já estavam derrubadas aí por seu que desmatou a terra dele lá. Ele foi buscar lá da coisa que ia ser queimada, né? E fez. Vocês gostaram desse altar aqui, dessas coisas? É bonito, né? Eu gostei da cruz ali. Eu só não gostei muito do trono, dessa cadeira parece um trono, né? Eu já disse que eu não moro em palácio, nem devo ter trono, mas está aqui sabe como é o nome do artista que fez isso? Não? Cadê o Japão? Hein? Valdeci, chamo de Japão para ele porque tem cara de japonês. Nem japonês ele deve ser cara de índio, mas não de japonês. O japonês não nasceu aqui, né? Ele mora bem aí atrás, num lugar exuberante da mata aqui, né? Coisa bonita, uma salva de palmas para ele, né? Esse Cristo ele fez numa noite praticamente, está cheio de abelha. Até as abelhas já gostaram da coisa, está lá, né? Estou tirando o mel do... Vocês gostaram do Cristo? Maravilhoso. Ele aparece o São Francisco, que aparece aqui, ó. Ele se inspirou aqui, né? Este São Francisco. E aquele São Francisco que está ali, aquela imagem, é de um artista daqui também, né? Da terra. Como é que chama ela? Lene. A Lene. Ela tem uma casinha lá do lado da... Passem lá, compre uma cerâmica dela para ajudar ela lá, né? Depois. É artista da terra. E essa imagem também foi feita por ele? Não, né? Do Rosário? Também, ó, até o Rosário é cópia da Nossa Senhora do Rosário. Tudo aqui cheira o Japão, né? Até o São Beneditão que está aqui, né? Olha só, coisas da nossa terra. Não tem nada de fora aqui, né? Não sei as coisas da liturgia. Mas se vocês forem pegar depois o ofertório que será apresentado, o ofertório é fruto da terra e de quê? Do trabalho humano. Sem essa realidade, nós não teríamos Eucaristia, né? Sem essa realidade do natural, do físico, do trabalho humano, nós não teríamos pão e vinho, água, né? Pensem nisso. Onde está a natureza? Está aqui no altar.